se regenerar músculos ou reverter uma lesão incapacitante ainda é uma realidade distante, na ciência dos olhos, testes com células-tronco já conseguiram reverter casos extremos de cegueira. Quando eu fui para a escola, só sentava bem na frente e ainda mesmo assim eu não conseguia ver. Eu enxergava pouco, só de perto. E enxergava embaçado. Depois dos 5 anos, foi passando os anos, foi piorando. Quando eu saía para os médicos, eu saía com os meus pais e eu não saía de casa, eu ficava dentro de casa. Marcicleide sofre de uma doença autoimune que fez com que seu corpo atacasse as células-tronco responsáveis pela manutenção natural da transparência de sua córnea. A gente compara a superfície da córnea e a função de célula-tronco com um canteiro de flores. A semente seria a célula-tronco, que vai estar sempre caindo, formando outra flor, vai estar sempre renovando, regenerando essas flores. Existem doenças que destroem essa área nobre da superfície do olho. E aí, essas células-tronco morrendo, você não tem essa regeneração e as células vizinhas, que não são transparentes, elas cobrem a córnea e a pessoa perde a visão. Mas a ciência alcançou Marcicleide. Vamos lá, a primeira coluna, a primeira linha. O E para cima. E do lado? O E para o lado direito. Segunda linha. O E para o lado direito, para cima, para o lado esquerdo. Em 2009, os pesquisadores do Instituto da Visão da Universidade Federal de São Paulo desenvolveram uma técnica pioneira para recuperar a visão. E Marcicleide foi uma das primeiras pacientes a testá-la. Essa técnica, ela começa com a obtenção, uma pequena biópsia de células-tronco parecidas com as células-tronco da córnea, mas não são células de córnea, que a gente pega aqui no fundo do olho, coloca em cultura sobre uma membrana amniótica, sobre um pedacinho de placenta, em condições de cultura ideais para células de córnea, e aí essas células começam a crescer em cima dessa membrana. Uma nova cirurgia substitui então as células mortas pelas novas células. A hora que você coloca essas células tronco, parecidas com as células da córnea, na córnea, que tem um ambiente sem vasos, com lubrificação, essas células começam a funcionar como células de córnea. O resultado da Marcicleide foi muito bom, né? Quer dizer, ela recuperou a transparência da córnea e quase 50% da visão. Ela está com uma visão muito boa para o problema que ela tem. O próximo passo dos pesquisadores será ainda mais ousado. Seria uma situação, vamos dizer assim, parecida com a da Marcicleide, mas em pacientes que não têm nem essas células vizinhas da córnea que a gente utilizou da Marcicleide. Então, pacientes que têm uma lesão não só da córnea, mas também da conjuntiva, dessa parte que cobre o branco do olho. E para conseguir isso, José Álvaro encontrou uma parceira no Instituto Butantan da Universidade de São Paulo, Irina Kerkes. A pesquisadora russa, radicada no Brasil, descobriu uma alternativa nos dentes de leite das crianças. Pois dentro da polpa desses dentes existem milhões de células-tronco. Então, nós mostramos que a célula de polpa de dente e a célula límbica, ela é praticamente a mesma coisa, tá? Que ela é muito parecida com a célula tronco límbica do olho. É aquela célula tronco que normalmente se encontra no olho para reconstruir, tá? Esses foram os primeiros pacientes de Irina. Coelhos com lesões graves na córnea. E a gente colocou uma camada das células humanas no olho do coelho.
Nos meses seguintes, os pesquisadores viram algo incrível acontecer. Também. Os olhos dos coelhos se regeneraram com uma velocidade impressionante. Nós vimos uma reconstrução, uma regeneração da córnea extremamente interessante, sem rejeição, porque são células muito imaturas, também não induzem rejeição. Tanto que a gente transplantou célula humana em coelho e não teve rejeição. A equipe do Brasil será a primeira no mundo a testar essa técnica em seres humanos. O tratamento experimental foi aprovado pela CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, nós vamos começar a fazer esse procedimento em casos de problemas bilaterais em pacientes que não têm as células da conjuntiva para a gente utilizar. E nós estamos desenvolvendo também tecnologia de terapia celular para a reconstrução de outras camadas da córnea e também utilizando a célula da polpa do dente de leite para ver se ela se diferencia em célula para talvez regenerar outras áreas do olho, áreas nobres, como por exemplo a retina. Mas nenhuma descoberta da ciência brasileira impressionou mais o mundo do que o uso de células-tronco para o tratamento da diabetes. Em 2009, os olhos do mundo se voltaram para um tratamento experimental que uniu quimioterapia à aplicação de células-tronco para tratar uma doença sem cura. A responsável pelo feito foi a equipe do cientista Júlio Voltarelli, da Universidade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Pela primeira vez, pesquisadores e médicos conseguiram que pacientes recém-diagnosticados com diabetes tipo 1 parassem de tomar insulina. Entre esses pacientes estava o dentista Jaider Furlan. Hoje, para ele, a doença é passado. O Jaider é um dos 7 pacientes que estão sem usar insulina e que nunca precisaram usar insulina após a terapia. Nós temos 14 outros pacientes que ficaram livres de insulina, às vezes por um tempo grande, até 4 ou 5 anos, mas que depois tiveram que voltar a usar a insulina em dose mais baixa. Então, na realidade, o que a gente aprendeu nessa pesquisa é que a gente consegue reverter o diabetes em todos os pacientes, mas não consegue manter isso por toda a vida, não é? Nós fomos até para os Estados Unidos, para Washington, para divulgar essa técnica do Dr. Júlio Voltarelli, e foi bem recebido lá. Os senadores no estado de New Jersey, o cara era até médico, me questionou, sabe, como que você não toma insulina, você é diabetes tipo 1? Eu falei, não, eu não tomo insulina. Até quer medir, a gente mede, quer me acompanhar, a gente acompanha, mas não toma. O pesquisador Júlio Voltarelli descobriu literalmente como enganar a doença em pacientes recém-diagnosticados. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, quer dizer, o organismo reage contra os seus próprios tecidos, no caso do diabetes, contra